Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos refletir nos versículos 31 até o versículo 34. Hoje, eu falei mais cedo para quem não estava, eu travei a coluna hoje de manhã, eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou meio inclinado, assim, que é a única forma que eu consigo ficar. Tomei até uma injeção ali no começo do culto, mas amém, vamos ver se melhora, se vai dar certo. Mas eu não consegui fazer os slides como eu sempre faço. E aí a gente vai ter que, não sei se você se lembra, a gente tem Bíblia, né? A gente carrega a Bíblia no celular, às vezes alguns trazem Bíblia impressa, a gente vai ler juntos. Mas eu queria só fazer uma recapitulação e como a gente vai continuar na mensagem de hoje, né? Na semana passada, a gente olhou o texto do versículo 28 até o versículo 30. E a gente falou sobre coisas poderosas que o apóstolo Paulo está nos fazendo refletir. Ele ensinou que a gente tem a plena certeza, ele diz, sabemos. É uma plena certeza, é uma plena convicção, é uma total certeza que Deus, apesar de nós, meus irmãos, sem nenhum mérito nosso, sem nenhum esforço da nossa parte, Deus nos escolheu de antemão, antes que nós nascêssemos, antes que o mundo existisse, e Ele nos deu um destino. E qual destino Ele nos deu? Que todos nós que somos parte do povo de Deus, filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, herdeiros das promessas de Jesus, habitação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos garante que nós temos um mesmo destino, e esse destino é sermos parecidos com Jesus, é sermos transformados à imagem de Jesus, que o apóstolo Paulo chama aqui de nossa glorificação. Um dia eu e você seremos glorificados. E aí tem, né, o crente da prosperidade vigia, irmão. O crente da prosperidade pensa assim, não vejo a hora de ser glorificado, né? Que ele pensa, vai receber coroa, riqueza, investimentos celestiais, que vão render na bolsa celestial para a eternidade. A pessoa já fica pensando em como ela vai lucrar na eternidade. E o apóstolo Paulo não fala de glorificação para a nossa glória. Até a nossa glorificação não é nossa. O que o apóstolo Paulo chama de glorificação é sermos, eu e você, pela bondade de Deus, pela atuação do Espírito Santo, transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós seremos transformados, ou seja, nós seremos como Ele é. Nós seremos como Ele é. E aí o apóstolo João, lá no seu prólogo famoso, João capítulo 1, ele diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa glória que habitou em Jesus, vai ser a glória que um dia eu e você teremos, transformados à imagem de, claro que nós não seremos deuses como Jesus, você está entendendo isso, mas nós teremos na medida do possível, até onde é possível, nós seremos parecidos com Jesus. E esse Deus, diz o apóstolo Paulo, a gente falou isso na semana passada, está operando em todas as coisas, nas pequeninas coisas. Você viu ontem aí, você deve estar acompanhando, o mundo não fala em outra coisa, no atentado que o Donald Trump sofreu ontem nos Estados Unidos. E eu vi um analista falando que se fosse alguns centímetros para cá, ele tinha morrido. E a gente fala, ufa, que sorte. E a gente está falando desde semana passada, não existe sorte. Tudo o que acontece debaixo do domínio e do controle da vontade do Senhor. Então Deus está operando em todas as coisas, numa teia infinita. Quem já viu aquele efeito borboleta, né? Tem um filme até, acho que é o Benjamin Button, que ele fala, o Benjamin Button tem uma hora que ele fala assim, e se eu tivesse feito outra coisa? E ele fala, a vida é feita de milhões de e se você tivesse acordado mais cedo, se você tivesse pegado outro caminho, se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo. Pensa quantas coisas na sua vida aconteceram por acaso. Deus está operando em toda essa teia de coisas, de possibilidades, para o nosso bem. Aí, de novo, o nosso bem não é que a gente vai se dar bem. O que o apóstolo Paulo chama de nosso bem é a nossa santificação. Tudo coopera para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Tudo coopera para que eu e você experimentemos mais a vontade do Senhor, para que eu e você experimentemos mais da vontade de Deus. E aí, diante dessa certeza poderosa, nós vamos explorar hoje Romanos 8, do 31 ao 34, que é uma passagem poderosa. E o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas, ele faz 5. Até o 35, mas a gente vai parar no 34 e semana que vem a gente vai continuar no 35. Então eu queria ler juntos Romanos 8, do 31 ao 34, se você puder abrir aí na sua Bíblia, seja no seu celular, seja a sua Bíblia impressa. Romanos 8, do 31 ao 34. Ele diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos pergunta a pergunta. A primeira pergunta: quem será contra nós? No versículo 31. Só que veja, na NVT, na nova versão transformadora, esse versículo diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? O apóstolo Paulo está falando tanta coisa. Veja, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito da lei e da vida agora habita em nós. O Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós temos um gemido do Espírito que ora por nós até o dia da revelação de Cristo Jesus. São coisas, meus irmãos, tão profundas, tão profundas, tão profundas. E aí, agora, parece que o apóstolo Paulo faz uma pausa e ele diz: o que a gente faz diante de coisas tão poderosas? Eu costumo dizer que se a gente não se maravilha diante dessas coisas, a gente fala, legal. O problema não está no que Deus fez, e o problema não está na palavra, o problema está em nós que deixamos de nos maravilhar com tamanha promessa, com tal promessa grandiosa que a gente recebeu. Um dos comentaristas, eu falei aqui na primeira mensagem, ele diz: era para nós estarmos com o rosto no chão, chorando. Só com o primeiro versículo desse capítulo, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí esse comentarista diz: se a gente não entende o que é a condenação do pecado, a gente não entende o que é estar sem a condenação do pecado. A gente só entende o que o apóstolo Paulo está falando de coisas tão poderosas quando a gente entende quem Deus é, a grandeza do que Deus fez, a grandeza do que Deus faz em nós e por nós e em nós. Então, a pergunta de Paulo na primeira parte desse versículo é: diante de coisas tão maravilhosas, o que a gente pode dizer? O que a gente vai falar? Tem uma canção que a Hillsong gravou há muitos anos atrás, versionada para o Brasil, que diz, né? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. A gente não consegue fazer nada. Palavras não expressam, atitudes não expressam, a não ser darmos tudo que nós temos para Ele. Então, essas perguntas que o apóstolo Paulo faz, diante de tudo que a gente viu até aqui, e para quem não viu as mensagens anteriores, a gente tem tudo lá no nosso Spotify, no nosso YouTube. Essa semana eu recebi mensagens variadas de pessoas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de outros lugares de São Paulo, que têm ouvido as mensagens, e eu fico muito feliz de saber que a mensagem do Senhor está se espalhando. Mas essas coisas têm que nos maravilhar. Às vezes a gente fala: o Espírito Santo habita em nós. Amém. Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Nós somos a habitação do Espírito. Era para a gente estar gritando e correndo. O Nicolas é uma criança bem animada, né? O Nicolas é intenso, a palavra é intenso. Ele é bravo intensamente, ele é alegre intensamente. Essa semana eu não sei o que a gente falou, com uma bobeirinha assim, sei lá, era tipo assim: tem banana, ele, banana, ele gritava e pulava pela cozinha, banana, e a gente faz uma festa, e corre, lembra do Sérgio Malandro? Mergulha no chão, nada no chão, você quer mesmo? Eu quero, você quer? Então mergulha, corre. As crianças se humilhavam, né, naquela porta dos desesperados, né, vocês lembram? Os mais antigos. A gente às vezes é muito blasé, a gente está falando de coisas tão... Meus irmãos, os maiores homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento não sonharam com essas coisas que nós estamos falando. E a gente fala assim: amém. A gente mal levanta uma mão no culto. A gente está cansado. Hoje está difícil, mas se eu levantar eu não abaixo mais. Mas, sabe, a gente às vezes é cansado. E Paulo está dizendo: o que nós vamos fazer diante de coisas tão poderosas? É um chamado à reflexão, à contemplação, à meditação. A gente não medita mais nas coisas de Deus. A gente não se maravilha mais. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a Croácia, um dos memes que eu mais gostei
foi aquele, era um rapaz num ônibus assim, faltava quanto tempo? 4 minutos, né? E ele trabalhando, ela faltava só 4 minutos. Faltava 4 minutos. Eu fiquei assim, uns 3 dias depois da Copa, putz, faltava só um pouquinho, por que eles... Aí tinha um outro que era, por que ele não jogou a bola para a lateral? Por que ele jogou a bola lá para frente? A gente fica aquilo remoendo, coisas boas e coisas ruins. E a gente muitas vezes não dá tempo, a gente vem, fala do culto, ai que lindo, que maravilhoso, sai pela porta, a vida que segue, vai resolver, vai comprar, vai beber, vai comer, e a gente não para refletir, para pensar nas coisas poderosas que Deus tem feito. Aí fala, ai, minha vida espiritual está meio xoxa, acho que a igreja, não sei o que lá. Não, é que a gente não dá tempo para a gente se maravilhar diante das coisas do Senhor. Não existe vida espiritual verdadeira sem meditação, sem contemplação, sem reflexão. A gente hoje está perdendo a capacidade de refletir. Se não for um vídeo de 30 segundos, a pessoa não assiste. Eu fico maluco com isso, eu fico louco com isso. Eu faço os videozinhos de vez em quando, tal, mas muito contra a vontade, porque eu fico desesperado com isso. A pessoa quer que você dê um MBA em 30 segundos num Reels. Aí a pessoa vê um Reels e ela é analista internacional de política. Ela vê outro, aí ela é agora doutora em economia global. Médicos, a gente já nem fala mais nada, né? Todo mundo tem uma receitinha. Vi um Reels, vi um videozinho, eu acho que os médicos de verdade devem ficar desesperados. Porque todo mundo hoje já chega com a resposta, né? Eu pesquisei no Google, eu acho que eu tenho isso aqui, ó. Mas para que você veio aqui então? Tudo bem que tem uns médicos por aí também que precisam do Google para descobrir o que a pessoa tem, mas isso é outra história. A gente perdeu a capacidade de refletir, de pensar, de ouvir. E aí Paulo faz 5 perguntas retóricas, e hoje a gente vai falar de 4. A primeira pergunta é, se Deus é por nós... Quando a gente fala pergunta retórica é porque não tem resposta, né? Ele faz a pergunta e a resposta está implícita. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o quem será contra nós é muito forte, mas a primeira parte da pergunta é muito forte. Se Deus é por nós. Se você é um bom crente, quem aqui nasceu num lar cristão? Nasceu num lar cristão e viveu a vida? Tem algumas pessoas. Se a gente nasceu, viveu, cresceu na igreja, tem uma grande chance da gente ter a certeza de que Deus está contra nós. Se tem uma coisa que a igreja faz maravilhosamente bem, é dizer que Deus está bravo com a gente. É ou não é? Não corre que Deus não gosta. Não vem de boné na igreja que Papai do Céu não fica feliz. Olha, Papai do Céu está lá no céu olhando e vai ver que você está fazendo coisa. A gente cresce aterrorizado com Deus. A gente não fala de bicho-papão, mas fala de Deus. Parece que Deus é o Papai Noel. O Papai Noel e Deus é um crossover eterno, né? Olha, se você não for um bom menino, você não vai ganhar as bênçãos de Deus. Papai Noel vai, lá nos Estados Unidos o pessoal fala que, né, vai deixar carvão na sua meia. Se você foi um mau menino. Se você foi um mau menino, Papai do Céu vai te mandar para o inferno. E a gente cresce aterrorizado, numa eterna luta para entender que Deus nos ama. Quando acontece alguma coisa, qual é o primeiro pensamento religioso que vem? O que eu fiz errado que Deus está me punindo? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? O que eu fiz errado? Que brecha? Eu falo que o Indiana Jones é o caçador, né, da arca perdida. O crente é um eterno caçador de brechas abertas. Onde eu abri brecha? Onde eu abri brecha? Onde Satanás está agindo? O devorador, o gafanhoto, o Armagedon, o Leviatã. Cada hora a gente tem um demônio específico, uma coisa específica. Essa semana até mandei para o Stanley um Reels que eu quase caí para trás. Um rapaz falando, olha, nós vamos falar sobre o trono de Apolo, né, Stanley? Acho que era o trono de Apolo, que está ligado ao signo de não sei do que caiu na deusa não sei da onde, e nós vamos fazer a quebra de maldição desse trono. E eu pensando, rapaz, só a lista tem que fazer uma aula de mitologia medieval para entender o demônio que ele está falando. Aí você vai quebrar o demônio do trono não sei da onde. A gente cresce achando que Deus é contra nós, porque a gente se conhece, a gente sabe que a gente não vale muita coisa. Só que Paulo está dizendo que Deus não é contra nós, Deus é por nós, Ele está ao nosso favor. É claro, quem já leu o capítulo 8 desde o começo já entendeu isso. O Deus que retirou a condenação que havia contra nós. O Deus que pagou Ele mesmo o preço através do seu Filho. O Deus que enviou o seu Espírito
para que habitasse em nós. O Espírito que agora habita em nós, ora por nós, geme por nós. E o Deus que faz com que todas as coisas no universo cooperem para o seu propósito glorioso e para a minha santificação e para a minha transformação. Como que esse Deus pode ser contra nós? Como que esse Deus não está a meu favor? Como que esse Deus não zela por mim com amor, com benignidade, com olhos bons? O profeta diz, né? Eu sei que pensamento eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Mas a gente sempre acha, eu já falei isso, né? Se a professora na escola falasse assim, olha, tem uma pessoa aqui que tirou uma nota muito ruim, eu já pensava, fui eu. Nunca nem fiquei de recuperação, mas eu sempre achava que era eu. Eu já falava, fui eu. Se falar, ó, se o médico abrir e falar, esse exame aqui, eu já penso, dá notícia, eu já sei. A gente tem a tendência, e eu mais ainda, de pensar coisas negativas. E Paulo está dizendo, Deus é por nós. Deus é por nós. Aí, meus irmãos, o Criador do universo, o Senhor de terra e céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onipresente, o Deus tremendo revelado a Israel, o Deus revelado em Jesus, esse Deus, diz o apóstolo, está a nosso favor. E aí a pergunta no final é clara, né? Quem será contra nós? Quem se levanta contra o braço de Deus? Tinha uma música que a gente cantava antigamente, né? Que fala, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Como que esse Deus pode estar contra nós? Então, a única alternativa possível é que Deus é por nós. Que Deus é por nós. Agora, claro, a gente não deve achar que tudo na vida é flores. Tem muita coisa nessa vida que se opõe a nós. Dificuldades, tragédias, pessoas que nos perseguem na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Você já teve um abençoado que pegou no teu pé, pegou você para Cristo, começa a te perseguir, te perseguir, te perseguir. O pecado dentro de nós está contra nós. O pecado em nós nos afronta. Você diz, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E o pecado vai lá e fala, você não vai fazer, vai fazer o que eu quero. Satanás se opõe a nós. A morte se opõe a nós. Mas a grande questão é, o que é tudo isso comparado com o poder de Deus? Se a gente coloca o poder de Deus, eu sempre digo isso, né? Muitas pessoas têm uma visão religiosa errada. E acham que Deus e o mal são duas forças equivalentes em eterna oposição. Tinha uma novela na Globo nos anos 90 que saía um foguinho de um olho assim do rapaz, que era um vermelho, era o Felipe Folgose. Saía um raio vermelho, do outro saía um raio azul, e eles ficavam lá duelando. Antes do X-Men, a gente nem conhecia X-Men, saía aquilo. Tipo, como é que chama do X-Men? Do raio? Ciclope. Sai lá um ciclope e fica saindo um raio. E a gente fica achando que é Deus e o diabo ali o tempo inteiro duelando. Essa é uma visão completamente errada. Se Deus quiser começar, o diabo não dá nem para o gasto. Não dá nem para começar a conversa. O diabo não dura mais que o Whindersson Nunes diante do Popó. Não dura nada. Não dura nada. Porque Deus tem todo poder. O que é qualquer coisa oposta a Deus? Nada. O que pode parar o braço de Deus? Nada. O que pode impedir a vontade de Deus? Nada. 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 Se o Deus Todo-Poderoso está ao nosso favor, nenhuma oposição pode vir contra nós. Se o Deus que planejou a nossa glorificação é todo-poderoso, a gente não tem que ter medo. Aí vem a segunda pergunta de Paulo. Como não nos dará todas as coisas? Como é que ele diz no começo, né? É o Deus que deu o seu Filho. Qual que é a ideia aqui? A ideia de Paulo é a seguinte: se Deus deu o que era mais precioso, o que era mais difícil, o que era mais valioso para Ele, como que Ele não vai nos dar todas as outras coisas? Não é assim, Deus, eu quero um PlayStation 5, não é essa a ideia.
A ideia é a seguinte: se Deus já mandou o Filho para nos salvar, se Cristo já morreu, se Cristo ressuscitou, como que Deus não vai completar a nossa salvação? Como é que Deus vai desistir no meio do processo? Paulo está dizendo, ele já mandou o Filho, ele não tem como desistir, ele não tem como voltar atrás. Quando ele diz, como ele não nos dará todas as outras coisas, não são coisas materiais, são coisas espirituais para a completude da salvação. Paulo está falando sobre completarmos a carreira, chegarmos ao final. O Deus que mandou o seu próprio Filho, Ele garante todas as ferramentas, tudo o que é necessário para que eu e você completemos a nossa carreira, para que a gente termine bem a nossa corrida. E aí é interessante, né? Porque esse texto tem uma alusão que Paulo faz a Gênesis capítulo 22. Quem lembra o que está escrito lá em Gênesis capítulo 22? É a história de Abraão e Isaque. Claro que num grau aqui, no outro muito maior. Mas Paulo está fazendo uma referência à história de Abraão e Isaque. Por quê? Porque Abraão estava disposto a entregar o seu filho por amor a Deus. E agora Paulo está dizendo, Abraão, indiretamente Paulo está dizendo, Abraão não entregou o seu filho. Porque Deus disse para ele, Deus vai prover para si um cordeiro. E Deus trouxe um cordeiro. E só que esse cordeiro era o seu próprio filho. Abraão não entregou Isaque, mas Deus entregou Jesus. O Pai entregou Jesus. E se Ele nos deu o que era mais precioso, como que Ele não vai dar todas as coisas? Por isso, meus irmãos, a cruz, ao mesmo tempo que a cruz é horrorosa, a cruz é pavorosa, a cruz é lugar de morte, a cruz para nós, ela é um lugar de generosidade. A gente olha para a cruz e a gente vê a generosidade de Deus. O versículo mais conhecido da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é dar, o amor de Deus é entregar. O sacrifício de Deus a entregar seu Filho é a maior demonstração do seu amor. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10 diz assim, desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Como a gente tem certeza que Deus nos ama? Deus mandou o seu Filho. Onde a gente olha o amor de Deus? Na cruz do Calvário. Deus crucificou o seu Filho. Deus entregou o seu Filho e levou ele até as últimas consequências. O Filho experimentou a morte espiritual, o Filho experimentou a separação do Pai. Olha que loucura, isso é uma coisa que não entra na nossa cabeça. A Trindade eternamente unida, eternamente, perfeitamente unida, chamada pericorese, a união perfeita da Trindade. De alguma forma, essa Trindade perfeita, ela foi quebrada na cruz do Calvário, porque Jesus, por alguns momentos, experimentou a total separação do Pai. E ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Deus virou o rosto para Jesus, o Pai virou o rosto para Jesus, para que Ele não virasse o rosto para nós. Hoje o Pai vira o rosto dele em nosso favor, porque um dia Ele virou o rosto contra o próprio Filho dele. Então na cruz de Cristo a gente vê a generosidade de Deus. Então Paulo diz, se Deus já entregou, um comentarista que eu gosto muito, o Charles Swindoll, ele diz, é a ideia do maior para o menor. Se Deus já fez o máximo, por que Ele não vai fazer o mínimo? Se Deus já fez tudo, por que Ele não vai completar esse processo? Como Ele não vai nos dar todas as coisas? E aí a terceira pergunta que Paulo faz no versículo 33, é uma pergunta agora da área jurídica, da área legal. Quem fará alguma acusação? O termo aqui no grego, traduzido como fazer acusação contra, é enkaléu. E significa intimação. Quem vai nos intimar? Quem vai nos chamar em juízo? Quem que vai entregar uma intimação para nós? Para que nós compareçamos perante o tribunal para enfrentar uma acusação. O que Paulo está dizendo é que nenhuma acusação oferecida no tribunal, ela se sustenta. As acusações caem diante do juiz.
a gente tem a certeza que nós seremos sempre considerados justos perante o grande juiz celestial, o Pai Todo-Poderoso. Não vai ter acusação nenhuma contra nós, porque a nossa justificação é um ato que o próprio Deus fez. Não há, Paulo já começou dizendo, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A nossa justificação é um ato de Deus, nenhuma acusação vai ser sustentada, porque Deus já nos declarou justos, não por nós, em Cristo Jesus. Então a pergunta que fica é, quem que nos acusa? O grande acusador é Satanás. Satanás nos acusa. Está lá em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Satanás fica o tempo inteiro, como aqueles advogados de porta de cadeia, nos acusando diante do Pai, falando, olha o que o fulano fez, olha, você não viu o que o Renato pensou, hein? Nossa, aquele ali não vale nada. A gente vê Satanás em ação em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 diz que Deus estava no seu trono e chamou seus filhos, e no meio dos filhos de Deus apareceu Satanás. E Satanás, numa conversa que a gente não entende, Deus falou para Satanás, você viu o meu filho Jó? E aí Satanás fala, mas ser bonzinho assim com tudo é fácil. Estou parafraseando, né? Queria ver se o Senhor tirasse dele as coisas, se ele continuaria. Satanás está o tempo inteiro criando intrigas diante de Deus. Ele é o advogado de acusação. Em última instância, meus irmãos, Satanás é o único inimigo que nós temos. Porque se a gente olhar pela perspectiva bíblica, todas as pessoas que são usadas para nos acusarem, para fazerem mal para a gente, para se levantarem contra a gente, no seu trabalho, na sua família, em outras situações, são pessoas usadas por Satanás. São pessoas que Satanás se levanta e usa e sugestiona para se levantarem contra outras pessoas. Toda intriga do mundo é gerada por esse pecado inicial que entra no mundo através de Satanás. Então ele é o grande acusador que está por trás de todo o mal. E ele fica diante de Deus acusando. Só que diante de Deus nós também temos um advogado. E aí nós vamos falar disso daqui a pouco, mas um advogado que está do lado direito do Pai, Jesus Cristo, que diz, o preço por ele eu já paguei, esse pecado eu já paguei, esse também. Não tem nenhuma acusação que Satanás possa trazer. Que Deus fala, Jesus, agora espera só um pouquinho, que essa aqui foi pesada demais. A gente vai ter que dar vamos dar uma revisada aqui na salvação do fulano, porque esse pecado eu não estava preparado. Se a pessoa Deus falando eu não estava preparado, esse eu não estava sabendo. Esse aqui ele escondeu bem demais. Sabe aquelas reviravoltas de novela mexicana, assim, que ela não é sua mãe, ela é sua avó, que casou com seu tio, que é primo de não sei de quem, que não sei o quê. Aí Deus fala, meu Deus, não sabia disso. Meu irmão, não existe isso. Mas no fundo, a gente sempre fica achando que se Deus soubesse os nossos piores pecados, Ele não nos salvaria. E eu quero te contar um segredo, Deus já sabe os nossos piores pecados. Deus sabe o que está lá escondido no fundo da nossa alma. Jesus já sabe. O diabo já levantou essa lebre diante do Pai. E Jesus já disse, esse pecado eu também paguei. Esse pecado eu também paguei. Então, quando a gente entra no julgamento, a perspectiva nossa é oposta à condenação. A gente já sabe que nós seremos salvos, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. E aí vem a pergunta, né? A quarta pergunta, que é uma consequência dessa. Quem nos condenará? Quem vai acusar? E quem vai nos condenar? E aí, a intercessão de Cristo garante que nós nunca seremos condenados. E a resposta de Paulo aqui, ela fala de 4 doutrinas muito importantes. Ele diz, foi Cristo Jesus que morreu. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. A gente chama isso de doutrina da substituição. Cristo morreu em nosso lugar. Foi Ele que morreu. Significa o quê? A gente pegando Hebreus, o que Ele ofereceu foi perfeito.
O que ele ofereceu não tem como falar, deu defeito, não valeu, vai ter que fazer de novo. Vai ter que refazer porque deu um problema. O que Cristo fez foi declarado perfeito, foi completo. Não precisa de nenhum acréscimo. Foi Cristo Jesus que morreu. Essa é a substituição que Cristo faz por nós. Aí ele diz, foi ele que ressuscitou. Cristo, quando ressuscita, porque a gente confunde as coisas, né? Cristo morre para pagar o preço no nosso lugar. Cristo ressuscita para dar início à nova vida, à nova criação. Cristo inaugurou a nova criação. Eu sempre tenho dito aqui, porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza que um dia nós ressuscitaremos. Cristo é a certeza de que o mundo de Deus já começou, de que Deus já venceu, que Jesus já é o Senhor de todas as coisas. Então ele ressuscitou. E por meio da nossa identificação com ele, um dia nós também teremos uma nova vida. Na verdade, nós já temos uma nova vida, que já vai se manifestando em nós. Aí ele diz, está à direita de Deus. Essa é a doutrina da ascensão. Cristo morreu, ressuscitou, mas ele precisava voltar aos céus. Ele não podia ficar aqui. Ele não podia ficar aqui, ele tinha que voltar aos céus. E aí quando ele volta aos céus, ele se coloca exaltado, ao lado direito do Pai, para exercer poder, para governar o universo, para ser o seu juiz. E aí ele termina dizendo, e ele intercede por nós. Se tem uma doutrina que causa confusão entre evangélicos e católicos, é a intercessão dos santos. Na mariolatria, a ideia de pede para a mãe que o filho ouve. Você sabe que a ideia dos santos começou com histórias de homens e mulheres de Deus que eram inspirações. E aí, ao longo do tempo, o pessoal começou a falar, nossa, fulano, puxa, me ajuda a falar com Jesus. E aí começou essa coisa, e o pessoal começou essa doutrina de que agora a gente pode interceder ao Pai através dos santos, que tem um acesso privilegiado. Mas, meus irmãos, a gente não precisa de nenhum acesso privilegiado, a gente já tem o maior acesso privilegiado de todos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, ele está intercedendo por nós. Eu não sei se você já teve alguém que intercedeu pela sua vida, orou a seu favor, orou em seu favor. Quem já teve um intercessor ou uma intercessora sabe o valor de uma intercessão. De alguém que quando você estava passando assim, já aconteceu várias vezes na nossa vida, sabe aquela noite escura da alma, assim, aquele dia difícil, de repente vem uma mensaginha assim, estou orando por você. Deus colocou o seu nome no meu coração. Não sei porquê, mas eu estou orando por você. Quando a gente tem a certeza de que tem gente de Deus orando pela gente, dá uma fortalecida. Eu me lembro, há uns 2, 3 anos atrás, a igreja já existia totalmente online. Eu acordei num dia mal, assim, sabe, triste. Tudo está errado, tudo está complicado, problemas. Naquela semana eu fui assaltado. Primeira vez e única, se Deus quiser, que eu fui assaltado aqui em São Paulo. Naquela semana bateram no nosso carro. Aí naquela semana a gente teve uma primeira gestação antes do Nicolas, a Andressa perdeu o neném naquela semana. Então naquela semana aconteceu tudo. Então eu estava reconhecidamente, até compreensivamente, mal. E eu coloquei isso na internet, em algum lugar, sei lá, falei, gente, precisamos de oração dos irmãos. A gente recebeu tanta mensagem de gente falando, estamos orando por vocês, estamos orando por vocês. Aquilo dá uma fortalecida na nossa fé. Agora você imagina, o Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, em glória, majestade e poder, o ser mais belo do universo. A gente cantou aqui, nada nesse mundo se compara ao seu valor. Ele está ao lado direito do Pai, ou seja, não tem intermediário, não tem risco de perder, não tem risco de ser confundido, não tem nada. E Ele está intercedendo por mim e por você e por todos aqueles que pertencem a Ele. Que coisa maravilhosa. Que coisa, se isso não colocar a gente de joelhos, se isso não colocar a gente com um espírito tremendo, a gente já morreu por dentro. Isso é para a gente ter a certeza daquilo que Deus faz e tem feito por nós. E eu quero encerrar lembrando os 4 principais pontos dessa mensagem. Que você saia daqui refletindo nisso. Deus é por nós. Deus é por nós.
De novo, não é para você usar isso numa pegada coach triunfalista para dizer, eu posso qualquer coisa que Deus é por mim. Eu vou parar na vaga errada, Deus é por mim. Eu vou furar a fila, Deus é por mim. Não é isso não, meu irmão. Significa que todo intento de Satanás para tirar a nossa salvação vai ser derrubado. Deus é por nós. Nós já somos salvos, seremos salvos completamente até o final. Deus nos dá todas as coisas. Se Ele deu o seu Filho, nós temos a garantia de que tudo que eu e você precisamos para a santificação, Ele nos dará. Tem dia que parece que o pecado é forte demais, a gente precisa se lembrar, Senhor, o Senhor me deu tudo que eu preciso para a santificação. É Cristo que nos justifica. Não é na minha força, não é no meu poder, não é no meu mérito, é nos méritos de Cristo Jesus.